Meus queridos, a paz a todos, né? Bom dia. Eu queria, por favor, que você abrisse sua Bíblia lá no livro do profeta Abacuque, tá? Você que tem uma certa dificuldade com esses livros dos profetas menores. For pelo celular ainda ajuda, né, Cléia? Na Bíblia era que a gente tinha que folhear. Amém? Livro do profeta Abacuque. Após o profeta Naum, não sei se ajudei muito também, mas o profeta Abacuque, a partir do capítulo 1 e versículo 1 também, eu queria ler com vocês. Amém? Misericórdia. Abacuque capítulo 1, a partir do versículo 1 também, diz assim: advertência revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Porque me fazes ver a injustiça, porque toleras a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, há lutas e conflitos, e o conflito se levanta. Por isso a lei se enfraquece, a justiça nunca prevalece. Os ímpios cercam os justos, e assim a justiça é pervertida. Amém? Vamos orar nesse instante. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor essa palavra desse domingo pela manhã, desse culto, desse momento tão precioso. Eu peço que o Senhor possa falar conosco, Jesus, nessa manhã. Nós pedimos mais uma vez que o Senhor fale conosco de maneira pessoal, que o Senhor aplique a tua palavra, Senhor, para o teu povo de maneira pessoal. Nós cremos que o Senhor tem algo poderoso para as nossas vidas, assim como o Senhor tem falado comigo nesse texto do profeta Abacuque. Eu peço que o Senhor também fale. O Senhor sabe o que cada um aqui precisa, não sou eu que tenho essa capacidade de entender o que cada um precisa, mas eu sei, Espírito Santo, que o Senhor é aquele que sonda as mentes, os corações. O Senhor divide a alma e o espírito, o Senhor vai nas profundezas, não existe nada oculto, Senhor, a tua palavra, a tua mente. E eu peço que nesse instante o Senhor possa tocar os corações. Eu oro também para que as mentes estejam cativas à tua obediência nesse momento. Oro para que nenhuma distração, Senhor, seja possível nesse momento, nesse local, e que a tua palavra ela seja pregada, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Então, acho que os meninos já projetaram aí. O título da palavra é Divina Providência, aprendendo com as lições de Abacuque. Tá, eu quis colocar esse texto porque o que eu vou ministrar agora talvez não seja algo que eu e você estejamos assim tão desejosos de ouvir. Porque a verdade é que a gente gosta de ouvir palavras que, em certo sentido, como é que eu posso falar? Nos beneficiem de maneira direta. A gente gosta daquela palavra que alguém chega para você, e aí eu me incluo nisso, tá certo? Alguém chega para você e diz: olha, Deus tem uma bênção, tem uma porta aberta, Deus vai fazer isso e isso na sua vida porque você tem sido uma bênção. Não é verdade? E, inclusive, eu nunca vi ninguém lendo as profecias bíblicas que falam de correção, que falam de Deus tendo que intervir na vida dos homens e ali indo lá e dizendo assim: olha, Deus, eu preciso pegar essas promessas para a minha vida. Alguém já fez isso? Ninguém vai fazer isso, né? No entanto, Deus também tem correção para o povo. E nem eu nem você gostamos de estar nesse local de correção. Mas foi o local onde o profeta Abacuque se encontrou naquela época. E aí é interessante que antes até da gente poder entrar no texto, e aí eu quero pontuar algumas coisas para vocês que eu acho que são poderosas para a nossa vida. O profeta Abacuque, ele se encontrou numa situação que não era uma situação boa, que não era uma situação assim, tranquila. O profeta Abacuque é contemporâneo do rei Josias. Vocês conhecem? Alguém conhece aqui o rei Josias? Já ouviu a história dele? Levanta a mão. Amém. Eu amo a história dos reis de Israel. Eu tenho inclusive uma palavra que eu ministrei aqui no culto, faz um tempinho, acho que uns 2 anos. Depois, se você quiser, você pode procurar lá no YouTube. E eu falo sobre legado, né? E aí eu falo sobre esses reis. Um deles é o rei Josias. Esse rei Josias, ele viveu em 640 até 609 a.C. Por que eu estou falando desse rei? Porque ele é contemporâneo de Abacuque. E o que é que aconteceu? O rei Josias era filho de um rei chamado Amon. Esse rei tinha sido morto. E ele foi levantado no reino de Judá, certo?
Ele foi levantado no reino de Judá e ele começou a fazer uma modificação incrível no reino. Josias tinha pegado um reino totalmente destruído, cheio de idolatria. Para você ter ideia, naquela época os próprios pais pegavam seus filhos e ofereciam a um deus chamado Moloque. Ou seja, ele pegava os filhos e jogava dentro de uma fornalha para os filhos serem assados vivos. Então, Israel tinha chegado, e aí no caso Judá mais especificamente, em um local extremamente de apostasia. Então Deus levanta esse homem chamado Josias, e Josias começa a fazer uma coisa incrível. É interessante que em Crônicas, salvo engano, capítulo 30, mostra que Josias estava lendo, mandou uma pessoa verificar uns livros que estavam lá. Esse livro foi levado para Josias. Veja, a lei do Senhor estava escondida em um lugar. Josias pega aquele livro, ele lê, e diz assim: cara, se as coisas que estão escritas nesse livro aqui realmente forem acontecer, nós estamos em maus lençóis. Ele chama uma profeta, a profeta chega lá e diz: olha, não tem o que fazer não, é isso mesmo. Aí Josias vai para o Senhor, ora, e Deus diz: olha, pelo seu coração, isso que vai acontecer não vai acontecer nos seus dias. Então Josias vai, celebra Páscoa, ele faz uma reforma absurda em Israel, nunca antes vista. Inclusive a própria Bíblia diz que ele, talvez não, ele diz que ele se apegou mais a Deus do que o próprio Davi. Veja, a gente conhece quem era Davi. Então Josias faz essa reforma toda. No entanto, no fim da sua vida, há um declínio espiritual no reino. Josias morre em um evento lá contra o faraó Neco II, ele morre em batalha, e aí a nação fica sem alguém à frente. Vem para estar no lugar dele o seu filho, que não tinha o coração do pai, e ele começa a permitir que as coisas fossem do jeito que iriam antes. Então veja, Deus tinha levantado um homem, esse homem morre, e agora começa uma instabilidade enorme no reino de Judá. Porque o seu filho entra e ele não permanece naquilo que o pai tinha ensinado. Ele não permanece no que o pai tinha ensinado, e aí começa uma instabilidade além de dentro de Judá, fora. Porque existia um império muito grande, que era o império dos assírios. Esse império começa a cair e começa a surgir um império que a gente conhece, do rei Nabucodonosor. Esse império começa a estar em ascensão e o povo começa a dizer: poxa, e agora? Por dentro está tudo podre e por fora vem essas ameaças. O que é que eu vou fazer? Tem até uma palavra do pastor Eibe que é intitulada: e agora, José? O que fazer quando não se sabe o que fazer? Era mais ou menos isso. Abacuque estava nessa situação. E o que é que eu vou fazer, José Milton, numa situação dessa? Não era tchubifo, viu? Não tinha como ser isso. Ele estava numa situação extremamente complicada. Ele olha para aquela situação, ele olha para as pessoas. Veja, inclusive tinham os ricos oprimindo os pobres. Tá? Se for muito parecido com o Brasil, acho que tem a ver. Então, os ricos oprimiam os pobres, prostituição em todo lugar. Estava se levantando aí um monte de profeta babilônico. Era uma situação, como diz José Milton, deplorável. Não era, José? Então, esse era, na verdade, o pano de fundo para aquela situação. Quando o profeta olha para aquilo, ele diz: cadê Deus? Por que está acontecendo tudo isso? E eu conjecturo, tá? Isso não está escrito na Bíblia, mas eu penso que o profeta, alguém que, claro, tinha um relacionamento com Deus, lia as Escrituras, ele pode ter pensado: olha, Deus não disse que o reino de Judá seria um reino que seria para sempre, que o cetro não sairia da casa de Davi. Era uma promessa. Então, será se ele não pensou isso? Acredito que sim. Não está escrito na Bíblia, isso é um pensamento meu. E ele começa a dizer: não, está errado. E aí, a gente vê que, diante dessa situação toda, é ele que ora dessa forma para Deus. Lê comigo, por favor, esse mesmo texto que a gente leu agora, mas eu queria que você agora, depois desse pano de fundo todo, que você percebesse o porquê dele chegar para Deus e falar isso. Aí ele diz: olha, será que era para eu ficar calado? Às vezes eu fico preocupado. Esses dias, inclusive, teve um aluno meu. A gente estava lá na faculdade. Dá para escutar aí, pessoal? Eu estou achando que o retorno está baixo. Enfim. Tá não? Ficou mais baixo. Melhorou agora, acho que sim.
E eu estava na faculdade, Cléia, e aí o aluno me disse, olha, eles estão montando lá um diretório acadêmico, né, da faculdade, dos alunos. E aí o rapaz disse, olha, professor, eu fiquei brigando para colocar o seu nome no diretório acadêmico. Só que aí eu fiquei preocupado, né? Porque, veja, nome em rua, diretório acadêmico, só coloca quando a pessoa está morta. Aí eu fiquei sem saber se aquele cabo queria a minha morte ou se realmente ele gostava de mim. Então, basicamente, o que aconteceu aqui? Eu não sei se querem que eu pare, né, Josmilton? Mas, enfim. Então, vamos lá, voltando aqui. Olha o que é que diz Abacuque, capítulo 1, versículo 2, tá? Olha o que ele fala. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça? Por que toleras a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há lutas e o conflito se levanta. Por isso, a lei se enfraquece, a justiça nunca prevalece. Os ímpios cercam os justos e assim a justiça é pervertida. Entendem? Por que da lamentação desse profeta agora? A situação não era boa. A situação era muito complicada. E aí, ele chega para Deus e diz. E aí eu pergunto para vocês, quantas vezes eu e você já nos colocamos nessa situação? De talvez não entender o que Deus estava fazendo, não gostar do que Deus estava fazendo, e em cima disso, ir orar, e ter essa coragem, tá? Pense num homem corajoso, chegar para Deus e dizer isso. Por que o Senhor está aí calado? Por que eu estou clamando? Por que eu estou buscando? Por que eu estou dizendo, Senhor, olha, as coisas não estão boas, e o Senhor não faz nada? Alguém já fez isso? Meu Deus, eu já fiz tanto. Eu já fiz algumas vezes, viu? Eu já fiz. Eu já cheguei para ele e disse o que eu estava pensando dentro do meu coração, porque realmente eu não concordava com a situação. E Abacuque teve essa coragem. Então, por que eu estou chamando essa palavra de providência divina? Porque é interessante que quando Abacuque chega para Deus e diz, olha Deus, a situação é essa, ele traz uma resposta para Abacuque. A gente vai ver daqui a pouquinho que ele traz uma resposta, mas o problema é que a resposta não era o que ele queria. E aí é óbvio que a gente começa a se questionar mais ainda. Então, diante dessa situação toda, quando Abacuque leva a sua situação para Deus, ele tem que aprender algumas lições com Deus. Amém? Então eu quero hoje falar sobre essas lições que a gente vai aprender com o livro do profeta Abacuque, com a vida do profeta Abacuque, inclusive. A primeira lição, o primeiro conselho, se Abacuque estivesse aqui, ele poderia dar para nós, segundo, claro, o que eu entendo, é que nosso coração, ele precisa direcionar a lamentação que nós temos para Deus. Então vê, se você se encontra diante de uma situação que você não entende, que talvez você ache que não deveria ser daquela forma, e aí, claro, muitas vezes isso está extremamente reunido de justiça própria, porque às vezes nós achamos que Deus tem que fazer aquilo que a gente queria que Ele fizesse. Quantas vezes, meu Deus, eu me apeguei querendo aconselhar a Deus, eu dizia assim, Senhor, olha, eu sei que o Senhor está fazendo isso dessa forma, mas eu acho que o Senhor poderia fazer por aqui, né? Não era mais fácil? Não era mais... Inclusive, eu achava que Deus estava atrapalhando algumas coisas que deveriam acontecer na minha vida. Alguém já sentiu isso? Eu já senti tantas vezes, eu disse, Deus, o Senhor não acha que está fazendo a coisa ficar mais difícil, não? Era melhor desse jeito, rapaz. Eu lembro que quando eu fui me submeter a um processo seletivo para o mestrado, eu me submeti durante a pandemia. E durante a pandemia, todas as aulas seriam online. Então eu não precisaria me deslocar daqui para João Pessoa para poder assistir às aulas. E aí eu fiz o processo seletivo, fiquei ali em remanejamento, eram 4 vagas, eu fiquei em 5º. E aí eu fiz aquilo que a pastora fez, né?
pastor Marcos, vocês lembram dessa história, né? O pastor Marcos passou, salvo engano, era em 7º lugar, tinham 6 vagas, acho que foi isso, mais ou menos. Aí ela disse para o pastor Marcos, aí a pastora disse como? Bem, é tua, bem. Aí eles começaram a declarar em fé, né? Que vai acontecer e tal. Eu peguei isso para mim. Só que no meu caso não aconteceu, não. Não deu certo. Jamais deu certo, não. E aí eu não passei, era coisa de décimos, Cleia, assim. Acho que eu tinha tirado 8,5, a pessoa tinha tirado 8,6, era uma coisa assim. Eu não passei. E aí, cara, eu fiquei chateado. Eu fiquei revoltado. Porque a pessoa olha logo, pô, todos esses incircuncisos filisteus aí, Deus, estão tudo entrando. E eu não estou, eu estou aqui, né? E justiça própria, é claro. Olha, eu sou bom, eu sou alguém que tenho cumprido. Mas a gente não entende os desígnios que são dele, e ponto. Agora, cabe a mim e a você ter essa consciência e não ficar por aí também difamando Deus, né? Porque tem gente que sai por aí dizendo coisa, né? Eu já vi pessoas reclamando de Deus, para Deus, às vezes, e outras reclamando de Deus para outras pessoas. Foi mais ou menos aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, né? Estavam lá com Jesus, nem sabiam que era ele, começaram a falar dele para ele. Aí a gente às vezes fica, não, é porque Deus não quer, Deus não me ama, né? E tem toda aquela questão de doença emocional que a gente tem, né? Que diz, não, é porque as coisas são mais difíceis para mim. E eu pensava isso mesmo. Eu dizia, Deus, o que eu quero, o Senhor não quer, e o que eu não quero, o Senhor me dá. Eu pensava isso. Porque na minha cabeça era muito mais simples, muito mais fácil eu fazer as cadeiras online, pagar o mestrado totalmente online, e depois eu ia somente apresentar online também. O custo era muito menor, o dispêndio econômico, o dispêndio emocional, enfim, a distância que eu teria que enfrentar, a distância dos meus filhos, de ter que estar indo, da minha esposa, enfim, na minha cabeça era tudo muito melhor. Inclusive, eu tive uma situação muito parecida um tempo atrás. Deus tinha falado comigo, né, que eu já vinha há um tempão orando sobre isso, que eu deveria sair do meu antigo emprego para ficar somente advogando, e aí dar uma guinada, né, ficar dando aula e advogando. E aí, eu tinha, Dani, dentro de mim, sabe, eu tinha isso. Sabe aquela história de que Jó, o mal que ele esperava, sucedeu na vida dele? Eu tinha isso na cabeça, eu dizia assim, Deus vai mandar eu sair de lá, e vai ter uma hora que eu não vou ter dinheiro. E aí, e o pior que foi desse jeito. Eu saí, montei uma reserva, né? Sabe aquele cara, eu gosto de planejar as coisas, montei uma reserva, peguei um valor que tinha depositado lá numa previdência complementar, guardei, né, porque eu ficava preocupado se eu ia ter recurso para poder pagar. Saí, aí passou 1 mês, 2, 3, 4, a coisa indo, né? Entrava algumas causas, tinha o valor lá, eu ia, enfim, administrando aquilo tudo, mas chegou uma hora que acabou. Aí o desespero veio. Porque eu olhava para o lado, via um monte de boleto, a conta não tinha uma arruela, 2 meninos e uma mulher em casa com a boca aberta, querendo comer, e eu digo, agora eu vou fazer o quê? Eu olhava para mim, não tinha nada. Olha lá a boquinha. Eu ia fazer o quê? Mandar eles trabalhar? Vai lá para o sinal? Não tem como. E aí, meu Deus do céu, aí eu lembrei na hora, eu disse, aquilo que eu mais me sucedeu. Mas qual era o problema disso tudo? É porque eu achava que Deus era assim. Eu achava que Ele era um Deus que gostava de me colocar em situações difíceis. Eu achava que Ele não me amava e por isso Ele me colocava. A doença de alma era tão grande que eu dizia, tá, com tal pessoa que não é crente, ou até que é crente, mas não é um correto, faz aí atrapalhada na praça todinha, Senhor, faz as coisas tudo errado, o Senhor age dessa forma. Olha o cara aí. E ainda chegava alguém e dizia, olha, tu não acha que aquele, não já se perguntasse, não, isso foi minha mãe, viu, Cleia, que fez isso. Minha mãe chegou para mim e disse, ô meu filho, você não fica olhando às vezes para os seus amigos que estão melhor não, e fica mal assim, nunca passou isso pela sua cabeça não? Eu disse, ô mãe, não faça o papel do cão não, deixa que ele já fez isso aí faz tempo, ele já buzinou no meu ouvido,
Só que, claro, não era com a intenção, né? Ela ficou vendo a situação toda, minha mãe é muito mãezona, e ela queria saber se aquilo tinha para, de alguma maneira, aconselhar. Mas eu disse, ela não faz papel do cão, não, que ele já fez isso a minha vida todinha. Já tinha buzinado essa conversa. Mas na minha cabeça, era dessa forma, eu não entendia Deus desse jeito. E a verdade é que foi aí que Deus mais se fez presente. Aparecia oferta de um lado, aparecia processo que eu nem imaginava. Então assim, eu vi Deus colocando a mão, mas nesse momento para mim foi extremamente difícil, porque eu tive que ir para Deus e dizer, Deus, olha, eu estou sentindo isso tudo, eu estou cheio de justiça própria, eu estou achando que o Senhor me abandonou, eu estou achando que o Senhor gosta. Sabe o que é que eu achava? Eu achava que Deus me colocava na tribulação e Ele achava bom. Ele ficava lá de cima e disse, agora você vai ver. Sabe Daniel na cova dos leões? Acho que Deus ficava lá de cima, deu uma mordida, tenta dar uma mordida, ele pulava. Eu ficava pensando que Deus fazia porque tinha prazer. E queridos, Deus não tem prazer quando a gente está sofrendo. Sabe, aquele texto que diz assim, que Jesus diz, né? Eu estarei convosco até o fim. Eu pensava assim, que Deus estava lá, mas Ele só estava olhando. Você já teve essa sensação? Quando você está dentro de uma tribulação muito grande, de uma situação muito complicada, você olha, lê aquele texto e diz, oxe, eu quero que o Senhor esteja aqui, não, eu quero que o Senhor resolva. Para mim era isso. A sensação era essa. Mas o texto está falando não somente que Ele está do seu lado passivamente, Ele está do seu lado ativamente, muitas vezes batalhando por você, intercedendo por você. A Bíblia fala que Jesus vive para interceder por nós. Mas a gente não consegue compreender. As circunstâncias nos fazem ver coisas diferentes. E eu estava imerso dentro disso. Inclusive, se você prestar muito bem atenção nesse texto que a gente acabou de ler, o que Abacuque está dizendo é que Deus é culpado. Preste atenção, como é que o senhor está aí, eu estou gritando, e você não ouve? O que é que ele está querendo dizer? A culpa é sua. E eu disse isso para Deus, eu acho que o culpado é o Senhor. Porque veja bem, eu não estou em pecado, eu não estou fazendo aqui, claro, erro aqui, ali e tal, não era louco para dizer isso assim e tal, mas na minha cabeça era isso, Deus, o Senhor é culpado, eu sei que o diabo não está tocando porque eu não estou dando abertura e brecha, então se não sou eu, não sou o diabo, não é o diabo, quem é? É Deus. O meu pensamento era esse, e às vezes a gente tem esse pensamento, mas não tem coragem de dizer. Então, eu pensava dessa forma, e aí pessoal, o pior de tudo para mim, desse texto, é que o profeta Abacuque chega diante de Deus, ele fica despido diante do Senhor, ele abre realmente o coração. Quantas vezes a gente tem que fazer isso? Mas o problema é que a resposta não foi legal. Vamos ler comigo, por favor, aí vocês vão tirar as conclusões de vocês. Versículo 5. Olha a resposta de Deus para o que Abacuque falou. Versículo 5. Olhem entre as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo que não criam, se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, para se apoderar de moradias que não lhes pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Os seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais fortes que os lombos no crepúsculo. A sua cavalaria vem de longe, os seus cavalos vêm a galope, voando como águia que mergulha para devorar. Todos eles vêm prontos para a violência. Os seus bandos avançam como o vento no deserto, e fazem tantos prisioneiros como as areias da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes. Riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas conquistam. Depois passam com o vento e prosseguem. Homens carregados de culpa que têm por Deus e por sua força. Olha a resposta de Deus para o profeta. Tá ruim, vai piorar. Foi isso, vai piorar. Tá ruim, velho? Tá, eu vou mandar uma nação boazinha. E outra, viu? Incluído dentro dessa resposta de Deus, não sei se vocês perceberam,
ele fala de cavalos e cavaleiros, e ele diz assim, olha, esses cavalos são mais rápidos do que leopardos. O que é que Deus está querendo dizer? Veja, não adianta você empreender força, chamar quem você quiser, que não vai mudar nada. Vê que resposta. Eu disse, Senhor, isso está de brincadeira. Eu lembro quando eu estava trabalhando nos Correios, eu estava passando por um momento assim muito complicado, e era muito parecido com isso. Eu chegava para Deus, me diga que eu posso sair, para eu pedir as contas aqui, que eu não estou aguentando não. Aí ele dizia, continue. Eu disse, não, ele quer que eu tenha um infarto. Minha pálpebra fazia assim, ó. Sabe? Não, ele não tem condições não. E agora? E 7 dias de atestado que não estava aguentando, o rosto do lado. Teve um dia que eu estava aqui no culto, acho que era no outro prédio ainda, não lembro bem, acho que era aqui, não sei. Estava no culto, daqui a pouco eu senti um pouco o meu rosto do lado começar a formigar. Eu digo, agora, estava faltando. Passava a semana todinha lá, uma tristeza. Eu lembro quando eu saía daqui 6 horas da manhã, que ia chegando na cidade, que eu entrava, José Milton, era uma fila rodeando assim, ó. Eu digo, tá. Aí terminava na sexta-feira a alegria. Quando dava domingo à noite, eu lembrava que no outro dia eu estava lá. Aí, aquela depressão, aquela angústia. E eu ia para Deus dizia, processo. Eu disse, sim, que processo? Eu não aguento isso não. Que palavra chata. Mas a sensação que eu tinha, por quê? Eu tinha traumas, eu tinha problemas dentro da minha alma, eu achava que Deus não me amava, ou se pelo menos Ele me amasse, Ele queria que eu sofresse, para depois receber alguma coisinha. Sabe o cara que acha que, a síndrome do brasileiro, né, de cachorro vira-lata. O brasileiro acha que é a pior desgraça do mundo, que tudo lá de fora é melhor, e que tem que trazer para cá para importar, porque lá, aqui não presta nada. Só presta aqui a jabuticaba, parece. Que é daqui só. Mas eu tinha essa síndrome, né? E aí imagina, o profeta vai, abre o coração e Deus dá essa mensagem, olha, vai piorar. Eu sei, e se você se atentou direito ao que eu falei no início da mensagem, quando o rei Josias procura e acha os livros que estavam escondidos, o que foi que a profeta disse para ele lá no início? Olha, não vai acontecer no seu tempo, mas o julgamento vai acontecer por Israel. A verdade é que já havia uma corrupção dentro de Judá enorme durante anos. Deus demorou pelo menos uns 500 anos para poder vir com a providência dele. A misericórdia dele era algo enorme. Então não era porque Deus estava sendo ruim com eles, mas havia chegado no limite. E infelizmente, acho que Abacuque disse, não podia ser uns 50 anos não, para frente, porque eu não pegava. Porque vejam, e aí eu quero incluir a visão de Abacuque, é que ele não era um cara qualquer. Abacuque não era daqueles que estavam incluídos em Judá, que colocavam os seus filhos no fogo, que estavam envolvidos com prostituição cultual, que estava pecando, que estava fazendo várias e várias coisas contra o Senhor. Ele não era dessa linha. E é óbvio que ele ficou se perguntando, tá, os outros fazem de errado e eu é que vou sofrer? Quantas vezes a gente pensa isso? E no casamento, né, para os que são casados, a gente sabe que isso acontece muitas vezes. Muitas vezes situações que o seu cônjuge ainda não venceu, ou que você não venceu, elas vão resvalar na outra pessoa dentro do casamento, é inevitável. É inevitável. Aí você diz assim, fui eu que fiz? Não, mas foi seu cônjuge, e seu cônjuge é o que com você? Uma só carne. Então às vezes acontecem situações que não foram vocês que fizeram, mas elas resvalam em nós. Não quer dizer que Deus não nos ama, mas acontece. Então, diante dessa situação toda e dessa resposta, claro que o profeta começou a se sentir assim. E aí, a pergunta que eu faço para você, quando você ora, quando você pede a Deus algo, e vem uma resposta que você não queria, qual é a sua postura
diante disso? O que é que eu e você temos feito quando aquilo que a gente pede ao Senhor não acontece? Porque eu acredito que hoje a igreja, tá? Não é o CCA, mas a igreja como um todo está muito acostumada com Deus presentear, com Deus que vai e faz as coisas. Deus entrega. Deus é na tua vida. Já ouviu isso? Deus é contigo. Deus tem uma porta aberta. E quando não tiver? E quando o que você pediu não for a hora? Como é que eu e você vamos continuar? A gente vai continuar amando o Senhor, apesar do que Ele deu ou que Ele não deu? Nós vamos continuar buscando o Senhor por quem Ele é, ou pelas mãos dEle? Porque eu vejo muitas vezes que a gente está muito interessado nas mãos de Deus. E aqui eu não quero dizer e ser hipócrita, aqui às vezes eu acho, algumas pessoas chegam e ficam dizendo, não, eu só quero o Senhor. Queridos, não é muito assim, tá? Infelizmente o ser humano é interesseiro. Quem me disser que chegou para o Senhor sem interesse nenhum, mentiu. Todos nós chegamos com algum interesse. É óbvio que depois Deus vai depurando, vai mudando a nossa vida, mas a verdade é que eu e você dependemos das mãos de Deus. A Bíblia diz que todo dom perfeito, todo bom presente vem do alto, descendo do Pai das luzes. Nós precisamos. O problema é que a gente inverte a coisa. Eu quero primeiro os presentes, e se os presentes chegarem, aí sim eu amo a Deus. A coisa é diferente, eu amo o Senhor com todo o meu coração, mas eu também aceito o que Ele me dá, porque eu necessito. A Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o que é galardoar? É presentear. Então tem gente que às vezes deixa como se o presente fosse uma coisa ruim. Não, não tem nada a ver. A questão maior é, eu e você estamos com o coração onde? Se Deus começar a fechar, se começar a acontecer na minha e na sua vida, que eu acho, na verdade eu tenho certeza que não aconteceu isso com ninguém aqui. Imagine se você começa a ficar do jeito de Jó, perder tudo, de uma hora para outra. Como é que vai ser? E ainda tem uma mulher do lado dele, gadarena, né? A mulher chega do lado dele e diz assim, não precisava nem o capeta. Ela diz, amaldiçoa teu Deus e morre. Tá. E aí? Porque Jó perdeu tudo. E queridos, tem coisa que nós perdemos que a gente não consegue recuperar. Ontem eu vinha com a Amanda, a gente estava lá em Recife no aniversário do meu sobrinho, e aí a gente precisou voltar ontem à noite, a gente chegou um pouco tarde, e tinha uma música, né, dessas músicas Sabor de Mel, sabe essas músicas que são bem cristocêntricas, são bem humanas, né, para não dizer outras coisas, mas a música dizia mais ou menos isso, né, que Deus ia fazer, que Deus estava à frente, e eu fiquei pensando, e quando Ele não faz? Que geração é essa de crentes, que estamos acostumados com Deus fazendo, abrindo as portas, nos dando presentes, e quando os presentes não acontecerem? Porque eu lhe pergunto, os que são pais aqui, você dá tudo que seu filho quer? Eu não dou, primeiro que eu não tenho, e segundo que eu sei que aquilo não é bom para ele, aquilo é nocivo. E aí a pergunta é, o que é que a gente faz? O nosso amor por Jesus está baseado em quê? Aí eu sou líder de célula, eu estou muito bem porque a minha célula está crescendo, tem um monte de gente aqui, os meus discípulos estão prosperando, os meus discípulos estão ganhando outras pessoas, minha célula vai multiplicar. E quando não multiplicar? Porque eu já passei muitos períodos desse jeito. Eu olhava para o lado, tinha eu, o Espírito Santo e Jesus. Não tinha mais ninguém na célula. Tinha 2, 3 lá e os cabas capengando. E eu tirava umas fotos e postava. Disse, eita Deus. Tirava a foto e postava em fé. Aí fazia como pastor Eibe, eu estou crendo nessa grande multidão. Botava os bancos lá, espalhava os bancos. E não tinha jeito. Fé de todo jeito, lia David Young Show, e pastor Eibe com palavra de fé, eu fazia de tudo, e não tinha jeito. O que é que nós estamos fazendo quando as coisas não acontecem do nosso jeito? Do jeito que eu e você queremos,
Aí eu queria, Deus, que o Senhor fizesse dessa forma aqui. Porque é nessa hora que você está depurando o seu amor. É nessa hora que você pode dizer assim: não, Senhor, eu te amo, dê o que der. Às vezes a gente não está preparado para isso, e o profeta Abacuque não estava. E aí é interessante que o profeta Abacuque, ele vai, depois dessa resposta que Deus dá para ele, qual foi a resposta? Eu vou mandar uns incircuncisos mesmo, o pau vai cantar, era mais ou menos isso. Vai acabar com tudo, vai morrer um monte de gente, e eu vou mandar uma nação, ponto final. Aí o que é que Abacuque faz? Ele diz: não tem condições não, Deus. Vamos ler o que ele diz? Olha aí, versículo 12 do capítulo 1 ainda. Senhor, Tu não és desde a eternidade. Meu Deus, meu santo, não morreremos. Senhor, Tu designaste uma nação para executar juízo, ó rocha. Determinaste que ela aplicasse o castigo. Os Teus olhos são tão puros que não pode suportar e ver o mal. Não pode tolerar a maldade. Então, por que toleras os traidores? Por que te calas enquanto os ímpios devoram os que são mais justos do que eles? Tornaste os homens como peixes do mar, como animais marinhos que não são governados por ninguém. O inimigo puxa todos com anzóis, apanha-os em suas redes e nela arrasta. Então alegra-se e exulta. Por essa razão ele oferece sacrifício à sua rede, queima incenso em sua honra, pois graças à sua rede vive em grande conforto e desfruta iguarias. Continuará ele esvaziando a sua rede e destruindo sem misericórdia as nações. Não sei se você entendeu. É porque é uma linguagem bem poética, às vezes a pessoa, difícil de ler, eu tive que ler várias vezes para poder compreender. Mas o profeta está dizendo o seguinte: olha, o Senhor não é Deus de eternidade em eternidade. O Senhor não é aquele que não pode suportar ver a maldade. Então por que é que o Senhor está levantando uma nação ímpia para julgar os que são mais justos do que ela? O que ele está dizendo? Nós somos mais justos do que essa nação. Por quê? E ele dá o exemplo do porquê que ele acha isso. Porque nós não servimos deuses que são redes. O que é que aquelas nações serviam? A ídolos, faziam imagens de escultura, tinham vários deuses cananeus e deuses daquela região, que eram às vezes de madeira. E o que é que ele está dizendo? Olha, se o Senhor é tão assim, por que o Senhor vai levantar uma nação ímpia? Cara, que coragem desse homem de dizer isso para Deus. Mas ele disse a Deus. E aí, qual é a resposta do Senhor? Vamos ler. Abacuque 2, versículo 2 e 3. Vamos ler a resposta de Deus a essa lamentação, a essa ousadia, eu digo até, de Abacuque dizer um negócio desse. Deus, olha, o Senhor não está dizendo aí que é justo, por que o Senhor está deixando ainda? E levanta, tá? E aí veja que a coisa muda um pouco de tom. Ele não está dizendo, olha, primeiro ele dizia: Deus, o Senhor está deixando as coisas acontecerem. Agora ele muda de tom: Deus, o Senhor não está deixando, o Senhor está enviando. O Senhor é o autor da tempestade, da provisão divina. E aí vejam o trocadilho do título da palavra. A provisão é essa: uma nação ímpia. Aí Deus diz a ele, qual a resposta de Deus? Versículo 2: Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Ou seja, adiantou de nada o que você disse, eu sei o que eu estou fazendo e a nação virá. Pode até você achar que ela vai tardar, pode até você achar que a coisa não vai acontecer, mas ela vai acontecer sim. E aí, para mim, são duas coisas aqui que eu acho poderoso. Primeiro, o profeta Abacuque teve coragem de chegar para Deus e dizer isso. Segundo, Deus é um Deus que Ele não alisa as nossas meninices. Ele não quer ter filhos mimados.
Sabe aquele momento que o seu filho faz uma birra? Ele quer pegar alguma coisa, chega para você, faz uma birra e tenta insistir, fica pedindo. Luísa mesmo não faz isso, né? Ela quer alguma coisa, aí ela fica insistindo, aí chora, diz: papai, deixa eu ir, papai isso, mas papai por quê? Porque parece que ela é advogada de nascença, viu? Quer ficar, uma eloquência e fica: não papai, mas é porque isso, aí pega umas coisas que, aí às vezes, uma vez, Amanda a gente não deixa ela tomar refrigerante, né? Aí uma vez, eu acho que ela estava comigo em algum lugar, e aí eu dei para ela um pouquinho para ela experimentar. Não era refrigerante, eu acho, é refrigerante, né? A pastora disse que não era refrigerante, aquela água, aquele outro, rapaz, Schweppes. Aí eu brinquei com a pastora, eu disse: pastora, isso é refrigerante, pastora. Aí eu dei para ela um pouquinho, né? Sabe o que foi que ela disse quando eu disse que ela não ia beber? Mas naquele dia, o senhor não deixou eu provar? Aí eu disse: mas povar é uma vez, já povou lá atrás, não vai povar de novo não. Aí ela, choro. Aí eu pergunto para ela: filha, você acha que porque você está chorando, eu vou mudar de ideia? É mais ou menos isso. Será que porque a gente está choramingando, ficando com raiva de Deus, dizendo que Ele não presta, que isso, que aquilo, que a coisa está errada, Ele vai mudar de ideia? Não. Soberania. É bem claro, Deus deixa isso muito nítido: olha, vai acontecer, ponto. Agora, o que é que está embutido nesse conselho de Deus? Vai acontecer porque é o melhor. Ou seja, o profeta nessa hora, ele precisou estar alicerçado na bondade de Deus e na fé em Deus. Lutero disse uma vez: olha, eu não conheço os caminhos de Deus, mas eu sei que Ele é bom. E às vezes nós temos que diferenciar as coisas. Tem momentos que eu e você não conseguimos realmente compreender por que Deus faz as coisas daquele jeito. E olha, eu estou com 14 anos que converti, mais ou menos. Na verdade vou fazer agora no finalzinho de novembro. Eu já passei por muitas situações com Deus, e eu precisei me posicionar nesse sentido. Eu lembro que uma vez, eu estava estudando para concurso público, há muitos anos atrás, e eu queria passar em um determinado concurso. Acho até que eu já contei esse testemunho aqui. Eu queria passar nesse concurso, eu estudei mais ou menos 2 anos para esse concurso. E assim, não era estudando pouco, eu estudava para valer, estudei muito. Inclusive eu fui para outra cidade, para Recife, para ficar estudando lá, sozinho. Trancava no apartamento, era aula de manhã e à tarde, e à noite estudava. No outro dia de novo, 6 horas da manhã, enfim. Estudava bastante. E aí, eu lembro que eu vim para Garanhuns, e aí de 15 dias eu vinha para Garanhuns, vinha para o culto, e aí o pastor pregou uma palavra, as 7 lâmpadas. Alguém já escutou essa palavra do pastor? Se não escutou, procurem no YouTube, palavra poderosa para você que quer tomar decisões. E na palavra o pastor dizia que a gente precisa buscar uma palavra, uma direção de Deus. E eu disse: poxa, eu estou aqui estudando para concurso, e eu não sei se Deus quer para mim esse concurso, eu vou orar. E aí eu comecei a orar, e Deus me deu uma palavra. A palavra era a seguinte, viu, Cléia? Você defina aí, viu? Se eu estava doido ou não. A palavra era assim: eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, e ninguém poderá fechá-la. Tendo pouca força, não negaste o meu nome. Isso está lá em Apocalipse capítulo 2, certo? É o que Jesus diz para a igreja de Filadélfia. Veja bem, eu estou perguntando a Deus se aquele concurso é para mim. A palavra vem essa, eu ia achar que era o quê? Pelo amor de Deus. Aí só se eu fosse doido, né? Eu achei que era. Aí o que é que acontece? Não passei. Quase morro. Eu fiquei num luto. Quando eu fui dar a notícia para minha mãe na cozinha ainda não era casado. Mãe, não passei não. Ela botou a mão na cabeça. Aí ela me disse que depois orou: eu não sei o que fazer, o filho é seu, Deus, resolva. Rapaz, eu entrei numa crise. Meu Deus,
E entendam, a crise não era somente porque o que eu tinha pedido não se realizou. Não era isso só. Era porque eu conhecia Deus daquela forma e eu achava que Ele tinha falado comigo. Então, o que é que eu pensei? Eu estou criando textos, eu estou criando coisas dizendo que Deus disse alguma coisa que Ele não disse. Então, a crise era existencial também, porque eu dizia, e agora? Porque se Ele falou, ou eu sou doido, ou Ele mentiu. Veja, e eu sei que Ele não mentiu, então eu sou doido. E eu fiquei nisso por muito tempo. Tá, não desviei, mas eu enverguei de um jeito. Lembro que eu vim para o culto, acho que uns 3, 4 dias depois, eu só chorava. E aí, e outra, né? Para completar a coisa, no dia da prova que eu fui fazer, eu fui orar, porque eu ainda estava indeciso. Eu disse, Deus, me dê uma palavra para eu fazer esse concurso? Aí Deus me deu uma palavra, Cléia. Sabe qual era? Sabe aquele texto lá de 2 Crônicas 20, 20? Que diz assim, olha, nessa batalha, você não precisa pelejar. Somente adore. Ei, joia. Aí eu fui como? Grandão, sem medo. Não, eu vou passar. Fiz a prova, velho. Passei a prova 2 vezes. Depois eu fui corrigir a prova, depois saiu o resultado. Eu disse assim, como é que eu errei isso aqui? Tem condições? Não tem condições. Eu errei umas 7 questões que eu não sei. Até hoje eu não sei como foi que eu errei. Só sei que foi assim, né? Chico diz isso, né? Não sei como foi, só sei que foi assim. E aí, crise. E aí eu cheguei no ponto, nesse ponto 3 aqui, que Abacuque também chegou. Ponto 3 é, ele confiou no Senhor, mesmo quando as coisas não mudaram. Eu disse para Deus, Senhor, veja, eu não entendo, tem alguma coisa errada aqui. Porque para mim o Senhor falou comigo e não foi uma vez, não foi 2, não foram 3, foram muitas vezes. Eu estou falando só dessas 2 palavras, mas foram muitas outras. Eu sei que o Senhor não mente, que é impossível que o Senhor minta, a sua palavra fala isso. Mas eu não entendo. Então, por eu não entender, eu vou entregar nas suas mãos. E se o Senhor quiser me responder em algum momento, me responda. Se não, eu vou embora, eu vou em frente. Eu não vou ficar mais lambendo minhas feridas aqui passadas, porque isso não está me levando a nada. Eu não entendo. Porque perceba, Abacuque, ele estava em uma situação de entender o que estava acontecendo e, com toda aquela circunstância que acontecia, investigar o que Deus era para ele. E eu estava nesse momento de, poxa, Deus me falou isso, e como é que não aconteceu? Então eu estava numa crise intelectual muito grande, para entender o motivo, e uma crise espiritual também muito grande, porque eu dizia, eu não sei, então, olha, se Deus não falou comigo, então eu não sei quem é Deus, porque antes muitas coisas Deus já tinha falado comigo, e tinha acontecido, então, a meu ver, e aí eu fiquei, poxa, eu criei esses textos, foi eu que queria tanto aquilo, que eu criei para mim mesmo, eu queria ouvir aquilo, porque às vezes acontece isso, né? Teve um amigo meu que ele queria namorar, e ele foi orar para Deus, e ele me disse que a palavra que Deus disse a ele para ele namorar com a pessoa era o seguinte, a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é a árvore de vida. Aí eu fiquei olhando, eu disse, Deus quis dizer o que contigo aí? Não, é que eu vou namorar. Eu digo, e não era, às vezes a gente cria mesmo, a gente cria coisas para ouvir o que Deus quer, sabe? Então eu fiquei nessa crise assim, eu fiquei nessa crise terrível dentro de mim, e eu precisei chegar nesse lugar de Abacuque. Eu vou ler com vocês o texto para a gente finalizar. E eu entreguei ao Senhor, disse, Deus, eu não consigo entender, na minha mente não cabe, eu não consigo compreender o que o Senhor está falando, mas eu confio no Senhor. E aí foi exatamente o que o profeta Abacuque fez. Lê comigo, por favor, Abacuque capítulo 3, a partir do versículo 17. Veja que declaração poderosa de Abacuque. Versículo 17.
Olha o que ele diz: mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, mesmo que a safra de azeitonas decepcione e os campos não produzam alimento, mesmo que não haja ovelhas no curral, nem bois no estábulo, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Olha o que o cara disse. Olha, Deus, o que ele estava dizendo aí era exatamente o seguinte: mesmo que os meus recursos falhem, que eu não tenha alimento, porque isso era o alimento deles na época, que a gente não possa mais trabalhar, que eu não tenha o que comer, que as coisas, as esperanças, elas se esvaiam, eu não tenho mais o que fazer, eu me alegrarei no Deus. Era isso que ele estava querendo dizer. E aí naquela época eu falei isso para o Senhor, e depois de muitos anos mesmo, Deus me respondeu. Assim, eu já nem lembrava mais. Você pode ficar de pé, inclusive. A gente está encerrando, eu vou encerrar com isso, com esse testemunho. Muitos anos depois, o pessoal do louvor pode começar a tocar baixinho. Muitos anos depois, eu nem estava mais pensando nisso. Deus chegou para mim e falou: filho, você lembra daquele texto lá atrás que eu lidei em tal e tal situação? Eu disse: lembro. Aí eu disse a ele, e até hoje eu não entendo. E Deus me disse: olha, lê Mateus 24. Eu li Mateus 24 e lá falava, claro, os discípulos tinham perguntado a Jesus: olha, Jesus, como é que vai ser o tempo do fim? E os discípulos perguntaram a Jesus, e Jesus respondeu: olha, vão ter guerras, rumores de guerras, esse templo vai ser destruído. E Jesus começou a falar um monte de coisa para eles. E aí eu entendi o que é que Deus estava querendo me dizer. Ele disse: olha, nessa resposta que eu dei para os discípulos, eu falei só de coisas que aconteceriam na época deles? Eu disse: não. Ele disse: pois é, às vezes eu falo coisas que vocês não entendem, porque a minha mensagem não é só para o presente. Naquele texto que Jesus responde aos discípulos, ele estava falando: olha, vai vir no tempo do fim, quando eu voltar. Mas ele também fala que em 70 depois de Cristo, o imperador Tito ia acabar com Jerusalém. Então a profecia dele era para aquele momento, era para depois. Então Deus estava falando isso para mim: olha, tem coisas que eu falo para você, tem coisas que é para aquele momento, tem coisas que é para depois. E não quer dizer que não fui eu que falei. O que quer dizer é que você não entende ainda. Pode apagar as luzes, pessoal, por favor, quem estiver aí atrás.